Eu rezo, mas nada muda. Eu rezo todos os dias, mas não vejo os frutos da minha oração. Será que existe algo errado com a minha oração? Será que eu estou rezando do jeito certo? Quantas pessoas trazem esse questionamento e até caem numa certa desmotivação, ficam cansadas, frustradas, porque não percebem os frutos daquele investimento, digamos assim, daquele momento que tiram para se dedicar à oração. E quantas que acabam até mesmo desistindo. Eu já quero iniciar dizendo que o que é que nós precisamos entender aqui? Talvez o que falte seja exatamente você aprender um pouco mais o que é a vida de oração, como funciona, não é, a vida espiritual. E existem etapas nesse processo que precisam ser observadas. Não é? Isso, vou dar um exemplo muito claro. Se queremos, você que está aí na cozinha, nos afazeres, para que você possa colocar aquele feijão saboroso na mesa, existem processos que precisam ser observados para que aquela comida saia apetitosa e, enfim, nós tenhamos aquele resultado. Né? O que acontece quando você pula etapas, quando você não respeita o tempo de cozimento, por exemplo? No mínimo teremos um feijão cru, não é? Na mesa e talvez a família não vai gostar, vai reclamar. Isso para dizer que na vida de oração também existe um processo. Existem etapas que precisam ser observadas. Então, vem comigo que eu quero falar hoje com você sobre como funciona a vida de oração, como acontece a vida de oração. Para que você possa, sim, observando essas etapas, colher os frutos que você deseja e mais do que isso, que Deus deseja fazer frutificar em você. Eu sou a irmã Maria Raquel do Instituto Hesed e você está na Escola de Oração e Formação. Um espaço criado, desenvolvido para que você seja formado, instruído na sua fé, de maneira que a sua casa não desmorone quando vierem as tempestades. Uma casa fincada sobre a rocha. Seja muito bem-vindo. Vamos então nos debruçar sobre esse tema de hoje. Eu trago uma frase aqui do padre Antônio Oroio Marim, um grande teólogo, e preste atenção nisso aqui que ele partilha conosco hoje. No seu livro Teologia da Perfeição Cristã, ele diz assim: a experiência confirma com toda certeza e evidência que absolutamente nada pode suprir a vida de oração, nem sequer a recepção diária dos santos sacramentos. Aquela pessoa que recebe, não é, que vai à missa diária, que recebe a Eucaristia todos os dias. Olha o que o padre Antônio Oroio Marim está dizendo. A experiência confirma com toda certeza e evidência que absolutamente nada pode suprir a vida de oração. Nada. São legiões de almas que comungam, sacerdotes que celebram a Santa Missa diariamente, que levam, todavia, uma vida espiritual medíocre e enferma. A pessoa não cresce espiritualmente, ela não consegue vencer aqueles vícios, ela não consegue superar, ela não consegue, não é, vencer aquelas más inclinações. O padre Antônio Oroio Marim está trazendo isso aqui e é uma afirmação grave. Porque tudo isso precisa ser acompanhado de uma vida autêntica de oração. O meu encontro com Deus. A explicação não é outra além da falta de oração mental, seja porque a omitem totalmente ou porque a fazem de maneira tão imperfeita e rotineira que quase equivale à sua omissão. Olha o que ele está dizendo. Como é que pessoas que, por exemplo, recebem os sacramentos recebem a Eucaristia todos os dias, que se confessam semanalmente, que têm uma vida sacramental e elas não progridem? E ele está dizendo por quê? Possivelmente, a explicação não é outra além da falta de oração mental. Seja porque não fazem, ou seja porque fazem de maneira tão imperfeita que é como se nem fizessem. Então, espere aí. Vamos descobrir o que é a oração. E mais do que isso, vamos descobrir como rezar. Ontem nós finalizamos a nossa terceira aula também falando da necessidade da vida de oração e eu partilhei com você
Os primeiros passos. Eu falei, reserve um horário determinado, quanto tempo você vai estar ali, seja um momento sem distração e etc, etc. Mas agora, interiormente, como é que eu devo rezar? Eu quero, antes de dar outros passos aqui com vocês, nós vamos fazer aqui, serão 4 passos. Lembra que eu falei do processo? Vamos então, são 4 etapas que precisam ser observadas, porque do contrário, você pode tocar exatamente essa frustração, o que desanima, o que faz com que as pessoas desistam daquela vida de oração porque não veem os frutos. Mas olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 2697 sobre a vida de oração. A oração é a vida do coração novo e deve nos animar a cada momento. Nós, porém, nos esquecemos daquele que é nossa vida e nosso tudo. Por isso, os padres espirituais, na tradição do Deuteronômio e dos profetas, insistem na oração como recordação de Deus. Insistem na oração como um despertar frequente da memória do coração. É preciso lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. São Gregório Nazianzo. É preciso lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. E aqui nós não podemos deixar de mencionar Santa Teresinha do Menino Jesus. É incrível. Quando ela vai dizer na sua autobiografia, eu nunca passei mais de 3 minutos sem pensar em Deus. Vem ao encontro daquilo que São Gregório está dizendo, é preciso lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. E a oração, essa lembrança constante, essa recordação de Deus. Mas não se pode orar sempre se não se reza em certos momentos por decisão própria. Isso aqui é mais um passo, né? A oração deve ser essa lembrança, essa memória frequente, essa recordação de Deus. Mas não há verdadeira oração se você, em certos momentos, não para rezar por decisão própria. São os tempos fortes da oração cristã, em intensidade e em duração. Eu quero acrescentar algo aqui, que é exatamente aquela pergunta que as pessoas fazem. Mas, irmã Maria Raquel, se toda a nossa vida deve ser oração, então será que eu preciso parar em alguns momentos para rezar? O dia todo não é oração? Se o meu dia tem que ser toda oração, então será que eu preciso parar um momento para me dedicar a isso exclusivamente? Com toda certeza. Né? Aquele exemplo, eu posso varrer a casa, eu posso rezar enquanto eu estou varrendo a casa, eu posso rezar o meu rosário a caminho do trabalho, eu posso rezar as minhas orações enquanto eu estou fazendo uma caminhada? Pode, faça isso. Eu imagino que Nossa Senhora também cozinhava, recitando os salmos, também ali lavava os paninhos do Menino Jesus, recitando os salmos, rezando. Eu não tenho dúvida disso, porque o coração, a mente dela estavam constantemente em Deus. Mas eu tenho certeza também que Nossa Senhora tirava no seu dia, talvez na madrugada antes que São José e o Menino Jesus despertassem, para ficar a sós com o Senhor, para exclusivamente dedicar-se àquele momento do encontro, para falar com Deus. Aquele momento em que ela não estava fazendo outras coisas. Lembra do exemplo de Marta e Maria? Marta está lá fazendo as coisas para o Senhor, mas aquele momento é o momento de parar e escutar o Senhor. Não é momento de fazer as coisas, entende? Então você pode varrer, você pode rezar enquanto varre a casa, pode rezar enquanto dirige, pode. Mas não dirija enquanto você reza. Não varra a sua casa enquanto você reza. Entendeu? Naquele momento a prioridade é a oração e encontro com Deus. Então eu estou inteira aqui no que eu estou fazendo, eu estou inteiro no que eu estou fazendo. Oração é encontro. Oração é relacionamento. Você está apaixonado por alguém? Quando você vai encontrar-se com esse alguém por quem o seu coração está apaixonado, você ama. Você está ansioso, você quer estar com essa pessoa. Imagina, estar com essa pessoa, mas e fazer várias outras coisas. Não é assim que o encontro amoroso acontece. Nós estamos inteiros ali. A oração é este encontro com Deus. A oração é este encontro, é relacionamento, onde eu preciso estar inteiro. Então, vamos entender como funciona a oração que dá frutos. Como funciona a oração que verdadeiramente produz frutos na minha alma, que me santifica. Nós queremos trazer essa experiência exatamente da oração
né, de meditação, que inclusive o catecismo traz aqui a oração, a meditação. Aquela oração em que eu vou além. Não é? Quantos que rezam, por exemplo, o rosário? O rosário é uma oração vocal. Não é? Eu estou rezando as Ave-Marias, eu estou rezando o Pai Nosso, mas ela também combina a meditação. Porque nos mistérios, vamos contemplar, primeiro mistério gozoso, contemplamos o anúncio do anjo. Então, eu entro aqui, eu vou meditar. E nós vamos entender o que é essa meditação que nos conduz a uma contemplação, onde aquela oração, ela não se trata de uma repetição de palavras, que tem a sua força. A oração vocal é uma oração importantíssima, está ali no coração da vida da igreja. A liturgia das horas, uma oração vocal, não é? O rosário, como eu falei, enfim, mas o coração precisa acompanhar. E eu preciso transformar isso também em uma meditação. Não posso rezar apenas com a minha boca, eu preciso trazer o meu coração e a minha mente. Porque como é que nasce o ato de fé? Vocês lembram? Eu tenho uma fé que vai iluminar o quê? A minha inteligência. Essa luz que ilumina a minha inteligência e que move a minha vontade a uma resposta, a corresponder a uma mudança de vida. Então, a palavra, não é? A palavra de Deus, o salmista vai dizer, é uma luz que ilumina os nossos passos. É uma lâmpada no nosso caminho. Então, nós temos aqui esta luz que ilumina a minha inteligência, que me faz ir além da razão. Não é? Quando a fé ilumina a minha inteligência, é algo sobrenatural, me traz um entendimento que, digamos, elevado, que só o toque da graça, que só Deus pode me trazer. Então, ilumina a minha inteligência de maneira que a minha vontade se move a corresponder àquilo que a minha inteligência compreendeu, discerniu. E aí eu começo a perceber os frutos, eu começo a perceber as mudanças. Quantas vezes você já escutou, você vive essa realidade? Nossa, fulano reza faz tantos anos, mas continua falando mal dos outros. Fulano reza, mas olha o tratamento dele com os seus. E para não dizer que a gente está falando dos outros, né? Cada um examine a sua consciência. Quantas vezes você passa por esse drama? Meu Deus, eu rezo há tanto tempo, mas parece que eu não consigo avançar. Porque é preciso dar um passo a mais. Vamos entender. A meditação é uma forma particular de oração, que te leva a contemplar os mistérios da fé com o intuito de aprofundar o seu entendimento. Diferente do estudo, né? O estudo é um exercício puramente intelectual, voltado para o conhecimento de uma verdade. Eu vou estudar o catecismo, eu vou crescer intelectualmente nisso aqui. A oração de meditação, né? A meditação orante, ela vai unir as duas coisas, a razão e a fé. A mente busca compreender as realidades divinas, mas não apenas para crescer intelectualmente. A meditação orante tem um propósito de o quê? Inflamar o coração no amor a Deus. Na meditação, a fé e a razão, elas se unem. Porque nós podemos, por exemplo, de repente tem pessoas que têm um grande conhecimento intelectual, já leram toda a Suma Teológica, né, de São Tomás de Aquino, leram grandes tratados da vida espiritual, mas quando vamos ver ali no dia a dia, não existe um reflexo daquilo que o conhecimento trouxe. Pelo contrário, quantas pessoas que abarcam tanto conhecimento, mas porque falta uma vida orante, acabam caindo na soberba, acabam caindo na arrogância. Olha como eu sou, né? Olha como eu sei. Porque aquela prática, aquele conhecimento, não veio acompanhado de uma vida autêntica de oração, onde foi gerando no coração fruto, onde foi gerando no coração, não é? Deixando modelar e forjar a virtude da humildade. Porque a verdade é que quanto mais eu conheço o Senhor,
Aquilo que Santa Teresa d'Ávila vai dizer, eu mais compreendo que ele é e que eu não sou. Eu mais compreendo, quanto mais eu enxergo a grandeza do Senhor, eu consigo perceber a minha pequenez. A igreja ensina que a meditação é um tipo de oração que nos transforma. Parágrafo 2708 do seu catecismo. Olha o que diz a igreja. A meditação mobiliza o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo. Quando você medita, você envolve tudo isso aqui. O seu pensamento, a sua imaginação, a sua emoção, o seu desejo, tudo isso é mobilizado pela meditação. E essa mobilização é necessária para aprofundar as convicções de fé, para suscitar a conversão do coração e fortificar a vontade de seguir a Cristo. A meditação é necessária para aprofundar as convicções de fé, suscitar a conversão do coração e fortificar a vontade de seguir a Cristo. A oração cristã procura meditar de preferência os mistérios de Cristo, como na Léxio, a leitura orante da palavra, como no Santo Rosário. Está aqui um dos segredos do poder do Santo Rosário, ele combina, como eu falei, a oração vocal com a oração, com a meditação. E essa forma de reflexão orante é de grande valor. A oração cristã deve, no entanto, procurar ir mais longe, até o conhecimento de amor do Senhor Jesus, a união com Ele. A meditação ainda tem que lhe conduzir ainda mais longe, a uma contemplação. Mas vamos, por hora, ficar aqui. Vamos procurar entender em que consiste essa meditação orante, ou essa oração de meditação. Eu trouxe aqui 4 passos, com base no que o Catecismo nos disse, 4 passos. É um caminho concreto para a sua oração. Somos corpo e alma, e Deus nos criou assim, e por isso o nosso espírito não pensa e ama no vácuo, né? No vazio, não. Mas precisa de imagens, sentidos, memória, raciocínio. Por isso a oração verdadeira envolve essas 4 etapas. Quando eu vou para a oração, é o meu ser inteiro que se move. Primeira etapa, nós temos aqui os sentidos. Como assim? Tudo começa com aquilo que vemos, ouvimos, sentimos. Aquilo que os nossos sentidos conseguem aprender. Né? Tudo começa aqui. Essa é a primeira etapa. Por exemplo, se você assiste a cena da paixão de Cristo, se olha um crucifixo, lê um livro espiritual, ouve uma pregação, aquilo que os meus sentidos captaram, aprenderam. Aqui no mosteiro, e eu deixo aqui como dica também para você, para onde eu me volto, tem sempre um reflexo do céu, tem sempre um chamado de Deus. Como assim? Através das imagens sacras. Então, é aquilo que os meus sentidos conseguem, então, captar. Quando eu me volto aqui, eu vejo a imagem de Nossa Senhora, do Rosário de Pompeia. Aquilo está me dizendo algo. Quando eu me volto e vejo o crucifixo, as imagens sacras. Nós precisamos trazer isso para dentro também das nossas casas, os nossos ambientes de trabalho. E aqui você vê a artimanha do maligno tentando tirar tudo que é sinal do sagrado, não é? Do ambiente público. Tudo sendo retirado. Por quê? Porque ele sabe, o maligno sabe da importância dessa primeira etapa. Tudo começa aqui, naquilo que os meus sentidos absorvem. Santa Teresa dizia que não conseguia orar sem um bom livro por perto, porque o livro ajudava a formar imagens, a provocar reflexões, a tocar o coração. E aqui ficou a dica. Tenho dificuldade na oração, não sei o que dizer. Um livro, uma leitura espiritual. Eu falava ontem, a vida de um santo que você tem devoção, isso vai te ajudar, porque aí nós vamos entrar na segunda etapa, a imaginação. Depois que você viu, depois que você leu, depois que você ouviu, pare um instante. E você vai levar aquilo ali para a sua imaginação. Você fecha os olhos e tenta ver agora com a alma. Aquilo que eu vi com os meus olhos, aquilo que eu ouvi com os meus ouvidos, agora eu preciso ver e ouvir com a minha alma. E para além dos sentidos. Por exemplo, imagine a cena da flagelação. Jesus está atado à coluna. Sempre que eu me deparo com aquela imagem
segundo mistério doloroso do Santo Rosário, eu sou imediatamente levada a um instante de silêncio, de contemplação, porque eu quero meditar, eu quero ruminar. Aquela cena me provoca por demais. Quando eu vejo o sangue de Jesus vertido, eu me lembro imediatamente das palavras dele à Santa Faustina. Então, eu levo aquela experiência, eu levo para a minha imaginação. Jesus açoitado, sangue escorrendo, o olhar da Virgem Maria sofrendo ao lado. Aquela cena vai se desenhando. Eu já vi com os meus olhos, eu quero agora ver com a minha alma. Ou seja, eu penetro mais profundamente. E nós entramos então, nós chegamos à terceira etapa. Quando vi com os olhos, agora eu vi com a minha alma. E eu começo a pensar sobre o que eu vi. Como assim? Por que Jesus está sangrando? Por que Jesus está sofrendo assim? O que este sofrimento, o que este sangue tem a ver comigo? Foi por mim? Foi para me salvar? Entende? Aqui já começa o movimento da inteligência. Aqui já entra o intelecto, aqui já há um terceiro movimento. Será que assim como esses soldados eu estou indiferente? Os soldados estão zombando de Jesus. Será que eu também zombo? Não, eu jamais faria isso. Não, mas espera aí, o pecado é uma ofensa, o pecado é uma zombaria. Meu Deus, então, quando eu peco, eu estou fazendo exatamente isso que os soldados também fizeram. Aqui a minha inteligência se move. E aqui começa a meditação propriamente dita. Eu saí ali da superfície, os sentidos. Lembrando, mas que tudo começa ali. Nós não podemos ignorar, não é que aquilo não seja importante, é o início, os sentidos, a imaginação. Mas eu aprofundo, eu vou meditar nisso aqui. Por isso que às vezes a oração apressada, aquela oração que eu já vou me antecipar. O problema está em quê? Como é que você reza o rosário? Pensando em acabar. Eu quero concluir, é como um check. Eu fiz. Como é que você reza a liturgia das horas, né? O ofício divino? Eu tenho que cumprir essa minha obrigação. Eu quero acabar. A oração não vai dar fruto. Porque não há tempo para o toque da graça. Lembra do verbo exterior com o verbo interior? Torna-se mecânico. Eu li com os meus olhos, mas eu não vi, eu não li com a minha alma. Eu não deixei que a minha inteligência fosse provocada. Eu não entrei naquela meditação do que eu estou dizendo. Eu abro aqui a Bíblia, nós vamos fazer isso na prática. Eu abri aqui Eclesiastes 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os dias da desgraça. Eu preciso tempo para aquela palavra cair. Eu preciso mover a minha inteligência. Eu vi com os meus olhos, eu estou movendo a minha imaginação e eu levo isso aqui para a minha inteligência. O que é que isso aqui desperta em mim? O que isso tem a ver comigo propriamente? Eu devo lembrar-me do meu Criador nos dias de hoje. E o que é fazer a lembrança do Criador? O que é fazer esta memória do Senhor? Meditação. 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 A meditação. Vamos chegar então na quarta etapa, né? O feijão já foi ali, já tirou o que não era utilizável, separou os grãos devidos, colocou na panela para cozinhar, seleciona os temperos, vai às etapas. Chegamos à quarta etapa, aquele toque final no feijão. Se fosse da minha mãe, seria o cheiro verde, né? Tá pronto, tá cozinhado, vamos colocar o cheiro verde aqui. Tem gente que não saboreia, eu amo, gosto, aprecio. É o toque, é a última etapa. O que você entendeu toca o seu coração. Lembra? Quando a inteligência entrou, eu entendi que foram os meus pecados então. Que esse sangue foi por amor a mim, foi por causa dos meus pecados. Aquilo tocou o meu coração. E a alma é levada a uma contrição, a um arrependimento. É tocada a responder, a amar de volta. Peraí, foi por mim. E aqui os meus afetos são alcançados. A vontade. Eu quero dar uma resposta.
Eu não posso continuar na mesa, eu não posso continuar machucando o coração de Jesus. Sabe quando essa meditação ela é necessária, ela é sempre necessária. Ela nos provoca. Jesus, fui eu quem te feriu então fui eu que te feri com os meus pecados? Perdoa-me e dá-me força para viver a tua vontade. Veja o caminho que você percorreu. Você não parou ao olhar para a imagem de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Você não parou, de repente, quando eu olho, minha imaginação aqui, ela já abre assim, ela já flui, porque eu já fui no santuário, não é? De Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, na Itália. Então, eu já me lembro daquela experiência, eu já trago mais elementos. Mas aquilo começa a mover a minha inteligência. Eu conheço a história. O Beato Bartolo Longo, o chamado de Nossa Senhora. Eu começo a meditar. E aquilo move a minha vontade a uma resposta. Entende? Essa é a oração que dá frutos. Essa é a oração que dá frutos. Então, meus queridos, vamos lá. O problema de pular etapas. Eu tenho um exemplo aqui, eu trouxe a Marina, tá? Veja, a Marina era uma mulher muito devota, tinha o hábito de rezar todos os dias, com um livro de meditação, fazia questão de separar um tempo só para Deus, estava observando tudo direitinho. Sentava-se em seu quarto, fazia o sinal da cruz, lia uma frase, quando alguma palavra, né, ressaltava, ela começava então a conversar com Deus. Senhor, eu quero te amar acima de tudo, dai-me um coração contrito, desprendido. No entanto, né, ela era sincera, mas com o tempo, Marina começou a se perceber repetitiva. É sempre a mesma coisa, é sempre do mesmo jeito. As suas orações pareciam sempre iguais. O coração já não se comovia como antes. Né? Inicialmente até tinha uma sensibilidade, depois não. Ela continuava a rezar, mas rezar por hábito, no automático, no mecânico. A alma parecia parada no mesmo lugar. E ela começou a se perguntar, será que eu estou fazendo algo errado? Por que eu não percebo mais nenhuma diferença? Eu não me sinto, não me percebo progredindo espiritualmente. A resposta não estava na falta de fé, na falta de esforço, mas o que faltava era essa compreensão. Como acontece a vida de oração, a vida espiritual? Faltava essa formação. Ela rezava, mas não meditava propriamente. Falava com Deus, mas sem deixar que Deus a conduzisse à verdade profunda. Relacionamento, ambos falam. Então, muitas vezes as pessoas vão à oração com muitas palavras, mas não aprendem a silenciar para ouvir a resposta do Senhor, para ouvir aquilo que Deus está falando dentro do coração. Então vamos lá. Esse é o problema de pular etapas. Marina, ela lê uma frase, ela começa a falar com Deus, ela quer amar, mas ela não conhece profundamente aquilo que deve tocar a sua vontade. Ela salta da leitura diretamente para a emoção. Sem procurar a inteligência, sem permitir que a imaginação elaborasse imagens espirituais que levassem a um recolhimento. Fiz a leitura e quero pular lá para a última etapa. Sem respeitar esse processo, sem colocar a minha inteligência aqui. Com o tempo a sua oração se tornou o quê? Pobre, seca, vazia. Nos primeiros dias até funcionou, mas depois a oração se tornou seca. Então, a vida espiritual exige o esforço da inteligência. Sem esse esforço, a oração, meus queridos, ela se torna superficial, ela enfraquece diante da aridez. E por isso a formação é importante. Ela forma o nosso imaginário. Um exemplo prático de como rezar meditando. Vamos abrir lá Lucas, capítulo 22, e com isso a gente já encerra. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22. Versículo 47 ao 48. Estou aqui com a prisão de Jesus. Né? E vamos ver. Enquanto falava, eis que chegou a multidão. À frente estava o chamado Judas, um dos 12, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse, Judas, com um beijo entregas o Filho do Homem? Então, vamos parar, vamos nos deter aqui. Judas, com um beijo entregas o Filho do Homem? Você captou isso aqui com seus sentidos, você leu, e agora vamos imaginar isso aqui.
Jesus tinha... Era um contexto de despedida, a última ceia, depois Jesus sai com os seus apóstolos, já havia pré-anunciado a traição, e agora chegou o momento em que isso acontece, Jesus está no jardim, no Horto das Oliveiras, e chega aquela soldadesca acompanhada por um dos seus apóstolos que o trai com um beijo. Com um beijo, Judas, tu traz o Filho do Homem? Você imagina tudo isso, todos os elementos, e você começa a refletir isso aqui. Peraí, mas por que Judas traiu Jesus? Será que eu já beijei Jesus assim com essa falsidade? Quantas vezes eu também pareço até amigo de Deus, mas o entrego com as minhas atitudes? Por que Judas traiu Jesus? Judas não confiou no Senhor. Judas tinha a sua própria concepção, ele não acreditou no projeto de Deus. Que absurdo! Não, mas espera aí, quantas vezes eu também não acredito no projeto de Deus? E entrego Jesus. Quero fazer as coisas do meu jeito. Judas queria uma salvação do seu jeito. Ele queria uma justiça do seu jeito. Quantas vezes eu também faço assim? E nós chegamos naquela quarta etapa, que é a transformação propriamente do coração. Quando tudo isso, o que eu vi, o que eu imaginei, o que eu trouxe para a minha inteligência, o que eu meditei, tudo isso se transforma numa oração sincera, onde eu deixo o coração falar e onde o Senhor também fala comigo. Eu não quero, Senhor, ser um traidor. Eu não quero. Purifica o meu coração de toda falsidade. Dai-me coragem para ser fiel na hora difícil também. E aqui, meus queridos, aqui segue-se uma contemplação. Eu meditei, eu fiz o esforço da minha inteligência. Houve uma resposta e eu posso me alongar aqui. Por isso que eu falo, 15 minutos talvez resolva os primeiros dias, mas depois você vai perceber que você precisa de mais tempo. Quantas pessoas vão para a oração como? Porque eu preciso pagar as minhas dívidas. Eu vou para a oração, vou rezar porque eu preciso pedir a cura do meu filho. Isso está errado, irmã Maria Raquel? Absolutamente não. A palavra diz, pedir vos será dado. Você tem que bater na porta de quem pode fazer algo por você. Vai pedir ao Senhor. Ajoelhe pedindo a cura, ajoelhe pedindo a graça de honrar os seus compromissos. Não tem nada de errado. Mas a oração, ela ainda não é isso. Vou voltar para aquele exemplo. Você está apaixonado. Você vai encontrar aquele que você ama. O cântico, na noite escura eu busco aquele que meu coração ama. Eu vou encontrar o amor da minha vida. Chegando lá, você encontra o amor da sua vida com um buquê de flores, com chocolates, com surpresas, e aquilo enternece o seu coração. Nossa, que delicadeza. Ele tem tudo isso para me dar. E você se alegra com aqueles presentes que ele está te dando, mas na verdade a sua grande alegria é com a presença dele. É assim. Deus tem os bombons e as flores e nos dá tudo todos os dias. Ele sustenta o nosso ser, sem ele nós sequer respiraríamos. Mas o que alegra o coração não é as consolações dele, mas é o Deus de toda consolação. É ele, é a presença dele. É o amor dele por mim que faz com que eu seja melhor a cada dia, porque eu quero corresponder. Então aquele amor me transforma. Aquele amor me transforma. Testemunhado de tantas maneiras, mas sobretudo a presença do amante. É isso. E por isso que eu quero, depois, eu não vou parar na meditação. Eu quero entrar na contemplação. Quando o amor, ele amadurece, ele chega a tal ponto que nós não precisamos mais nem de palavras. É um olho no olho, é um olhar, dois olhares que se encontram. E naqueles olhares que se encontram, tudo já foi dito. Eu te conheço e tu me conheces. Ele me conhece e eu o conheço. E nós queremos estar e ficar assim por toda a eternidade. Por quê? Porque eu te amo, porque tu me amas. Santa Teresinha, quando chegar a hora em que eu te contemplarei, em que eu contemplarei a tua face por toda a eternidade, já não suporto mais. Eu anseio por este momento. São Paulo, Senhor, leva-me. Entende?
e os frutos virão, os frutos da oração. Meus queridos, hoje nós nos estendemos um pouco mais. É um assunto que eu particularmente, não se trata que eu gosto de falar desse assunto, mas é porque é um assunto extremamente importante e necessário. Então volta nessa formação quantas vezes forem necessárias, anota e exercita. Leva essas dicas para a sua vida de oração. E depois volta aqui para me dar o seu testemunho. Olha, amanhã nós entraremos com a última formação desta semana, mas nós não vamos parar, tá? Próxima semana, nós vamos estar aqui trazendo respostas para muitos questionamentos que vocês fazem. Né? Por que Jesus precisou morrer na cruz, por exemplo? Será que é possível provar que Deus existe? Né? Então, próxima semana nós vamos continuar aqui crescendo nesse conhecimento. Então já se programa todos os dias às 6h30. Nós temos esse encontro marcado. Tá? Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.